Olá, queridos professores, tudo bem? Hoje é quarta-feira e eu traria hoje uma questão de legislação, mas eu trago uma experiência pedagógica que ocorreu na escola EMEB Anor Ravagnani, município de Franca, escola onde atualmente sou a gestora. É, Estamos aí próximos ao mês da consciência negra, só que na condição de pessoa negra, de professora de história, entendo aí que as personalidades negras, elas não devam ser trabalhadas somente naquele dia, né? É direito das crianças, dos jovens conhecerem a história do seu município, a história da sua cidade. E nessa semana, já como parte de um grande projeto, traremos a escola, porque no dia que eu gravo essa atividade ainda não aconteceu, o Sarau Protesto. Saraus Protesto, que é organizado pelo professor Carlos Assunção, um poeta da nossa cidade, né, do município de Franca. E para que o professor não chegasse à escola sem que as crianças tivessem a dimensão da sua obra, da sua importância, enquanto equipe gestora da escola, diretora, coordenadora pedagógica, pedagoga, orientadora educacional, preparamos uma atividade, para não ser redundante, uma atividade preparatória para o sarau. Ou seja, exploramos junto aos alunos de terceiro, quarto e quinto anos do ensino fundamental uma biografia, uma mini palestra a respeito do professor Carlos Assunção, o nosso poeta, maior poeta da história do município, que é Franca, no estado de São Paulo. E como que a gente desenvolveu essa atividade? Primeiramente as autoras, né? Estou aqui numa sequência. Eu sou a Rutineia Cristina Martins, sou diretora da escola. Participaram comigo coordenadora pedagógica Aparecida Helena Costa de Oliveira, pedagoga Kátia Silene Sacho Brum e orientadora educacional Tânia Maria de Souza Batista. Na equipe, nós temos a sorte assim, de todas sermos pedagogas, mas de termos duas professoras de literatura no grupo, né? Professora Tânia e professora Aparecida Helena, que ocupam as funções de coordenadora pedagógica e orientadora educacional. Então, teve esse olhar aí para a elaboração desse trabalho, né? O olhar técnico da língua portuguesa. Quais são os objetivos propostos? Primeiro, conhecer a biografia e o estilo do poeta Carlos Assunção, que é o maior poeta da história do nosso município, Franca, interior de São Paulo. É um poeta negro que hoje conta com 96 anos, então percebemos que o racismo perpassa grande parte da centralidade da sua obra, né? É um tema central na sua obra, embora o poeta, por sua formação, não trate somente do racismo, mas os meninos precisam entender por que esse tema é tão pujante em sua obra. E o que nós começamos, né, com as crianças foi fazer com que eles compreendessem o que o poeta tem em comum com outras pessoas negras, né, que são destaque em suas áreas, e as pessoas negras que trabalham na escola. Então, nós tivemos como fonte de trabalho, de pesquisa, artigos a respeito do poeta Carlos Assunção, algumas coisas da nossa vivência, porque ele está em nossa cidade, já declamou na nossa escola de crianças, né? E agora declama na nossa escola enquanto professores, gestores. Mas nós utilizamos o livro que se chama O Negro do Protesto. Esse livro é de autoria do professor Luiz Cruz de Oliveira, também uma pessoa de grande renome na literatura francana, que fez aí a biografia de um amigo, que é o professor Carlos de Assunção, e nessa biografia ele humaniza esse poeta, né? Essa pessoa que nós nos acostumamos em Franca a ver declamando, a militando num movimento negro. O professor Luiz Cruz traz aí suas poesias, os casos, as vivências de Carlos de Assunção. E esse livro ele foi editado duas vezes. A primeira edição foi de 2003, com o prefácio da professora de literatura, Regina Bastianini, escritora francana também.
Em 2023, no ano atual, fomos convidados para o aniversário do professor Carlos Assunção, de 96 anos. E uma das surpresas, o presenteado foi o convidado e não aniversariante, foi aí uma nova edição para esse trabalho do Luiz Cruz de Oliveira, trabalho que completava 20 anos, né, já que a primeira edição é de 2003, com o prefácio do José Lourenço, presidente, ex-promotor aposentado, mas presidente da Academia Francana de Letras, município de Franca. Então, usamos como fonte de trabalho a edição de 2003, mas temos em casa a de 2003 e a de 2023. Costumo dizer que a de 2003 é minha e a de 23 é da minha filha de 18 anos que esteve comigo nesse evento. E qual que é a primeira dinâmica aí que colocamos para os meninos? Né, eu estou descrevendo, logo encaminho para vocês o material que desenvolvemos aí a esse respeito. Para chegar no poeta, nós colocamos quem são as pessoas a seguir e uma imagem aí com uma pessoa em dúvida. Quem são essas pessoas? Então, a primeira pessoa que colocamos, o jogador de futebol Vinícius Júnior. E para os meninos, assim, na dinâmica, os meninos teriam que adivinhar quem é essa pessoa. E eles, claro, Vini Júnior. Isa, uma cantora aí do momento, talentosíssima. Aí, para intercalar, nós colocamos a foto do inspetor de alunos da nossa escola, que se chama Jordânia, uma pessoa muito querida na escola, no bairro. E os meninos teriam que identificar Jordânio, junto com Vini Júnior, com Isa. Prosseguimos com outros famosos. O cantor de pagode Tiaguinho, né? Depois colocamos uma nossa, que é a nossa merendeira, Dona Maria dos Anjos. Colocamos a foto dela. Mais uma vez veio abaixo, né? Porque, nossa, Tiaguinho, de repente, junto com a Dona Maria. Kelvin Melo, que é um repórter da nossa cidade, que faz reportagens sobre o Franca Basquete, que esteve até no bairro onde está a escola, fazendo denúncias, né? Então logo reconheceram também, mas não souberam dizer Kelvin Melo, mas entenderam, repórter da IPTV, ou seja, uma pessoa, um canal de televisão, uma pessoa que faz parte da nossa realidade também. Foto da professora Gláucia, que trabalha na nossa escola, uma professora também de língua portuguesa e inglês, e que na nossa escola trabalha com o primeiro ano, alfabetização. Aí colocamos a foto da Clara Monique, né, que é uma artista que está se destacando no papel de Kate, da novela Vai na Fé. Amaram também. E a minha foto. Não poderia deixar de faltar a foto da diretora da escola, como uma pessoa representativa da raça negra. Então, eles teriam que pensar assim, nossa, eles adivinharam, né? A maioria adivinhou, não os nomes, mas as referências, né? Por exemplo, repórter da IPTV, não falaram o nome do repórter. A Kate, mas não saberam que era a Clara Monique. E as pessoas da escola, claro, acertaram com muito carinho. E qual foi a pergunta que nós fizemos depois disso? Mas o que essas pessoas têm em comum? E a gente ali, com meninos de 8, 9, 10, 11 anos, muitos falaram assim, são famosas, conhecidas, mas logo mataram a charada, a cor de pele. Uns falaram, a cor de pele, eles são negros, eles são famosos. Mas eu falei, mas as pessoas aqui da escola são famosas? Aí eles falaram assim, não, eles são da mesma cor de pele. E depois um até falou assim, não, mas eles trabalham bem, né? E eu ainda falei, não, trabalham bem na sua área, porque nós, enquanto profissionais, entendemos que trabalhamos bem na nossa área. E depois, o que essas pessoas têm em comum com o poeta que vamos estudar? Então, parando para pensar. Então, até aquele momento, alguns professores já tinham, por exemplo, trabalhado com alguma coisa do poeta e outros não. Então, aqueles que já conheciam já falaram que tem em comum a mesma cor de pele.
E a partir daí, nós tiramos o foco das pessoas negras em geral e focamos aqui no professor Carlos Assunção. E para os meninos, nós falamos muito resumidamente, porque como eram crianças relativamente pequenas, nós não poderíamos encher muito de blá blá blá. Aí nós colocamos quem é o Carlos Assunção. O poeta Carlos Assunção nasceu em Tietê em 23 de maio de 1927. Nós questionamos, nossa, nós já estamos em 2023, quantos anos será que ele tem? Chegaram à conclusão que seria 96. Na cidade de Tietê, o professor Carlos concluiu o curso normal. Nós colocamos, olha, o que seria o curso normal hoje? Seria um curso para dar aulas para pessoas da idade de vocês, que eram os alunos lá, né? De terceiro, quarto e quinto anos. O antigo curso de magistério, que não a pedagogia. E nasceu em Tietê, mais tarde passou a residir em Franca. Mas até residir em Franca foi uma longa caminhada. E por aí nós colocamos a formação universitária, quer dizer, a qualificação desse professor, que já tinha o curso normal, a formação em língua portuguesa, direito, português com habilitação em francês, em que é fluente, de quando ele se inicia no exercício da advocacia. E também falamos dos prêmios dele aparecer em programas do canal Globo News, em Jornal Nacional, de rede nacional, coisas como receber o título de doutor honoris causa em universidade pública, para eles entenderem a grandeza desse personagem que receberíamos em nossa escola. E a partir daí vamos colocando, né, os caminhos negros, que é o título ali de uma reportagem que li a respeito do poeta Carlos Assunção, a infância pobre em Tietê, filho de uma família numerosa, onde teve irmãos com mortes prematuras, a formatura e a necessidade de deixar a cidade que não tinha muitas oportunidades para professores e quem dirá professores negros. Porque um dos causos que se conta a respeito do poeta Carlos Assunção, que no livro Negro do Protesto está com o título de Odisseia da Alta Paulista, é quando ele chega em determinada cidade como professor, ele fala, olha, eu vim aqui para a vaga de professor. E dizem para ele, não, aqui não precisa de professor. Coisas que muitas pessoas negras já escutaram na vida, né? Chegam para tal vaga, não, mas aqui não estão precisando. E ele foi para a cidade com todo o dinheiro que tinha e lá ele teve que se virar, porque o emprego foi negado e ele não tinha aí como retornar à sua vida. E daí, né, no livro tem vários casos a respeito, mas a gente deixou as crianças com gosto quero mais, contando esse. Aí a nossa coordenadora Aparecida Helena, ela pesquisou um outro caso, né? Nós não agravamos aqui, porque essa é uma proposta, né, que eu me disponho a fazer, que é relatar casos pedagógicos, fazer leituras pedagógicas, não é dela, embora ela tenha participado do projeto. E quando o professor Carlos vem para o interior, que ele se estabelece aqui, ele demora a voltar em São Paulo. Até pela dificuldade, pela distância, imagine há 60, 70 anos atrás isso. E se espalha um boato onde ele morava de que ele teria morrido. O Carlos morreu, não dá notícias, né? E o que acontece? Né? Ele é dado como morto, não legalmente, né? Mas as pessoas acreditam. E quando ele está lá, retorna à cidade, um amigo tá triste ali, preocupado, bem sossegado, numa roda ali de poemas, acreditando seu Carlos morto. E esse seu Carlos me aparece declamando o poema Protesto, que é o poema que o consagrou. Ou seja, se a pessoa acreditava que o seu Carlos estava morto, quase que morto ficou ele de susto ao ver o nosso poeta adentrando e recitando. Claro que ele desmentiu que morreu, não contou, não prolongou essa situação. Então, isso é um item que a gente fala que nasce um poeta, né?
de toda essa situação difícil, né, de não conseguir um emprego adequado à sua qualificação. O seu Carlos vai trabalhar aí de ajudante de caminhão, vai trabalhar como estivador, mas na época muito magro, não tinha musculatura para fazer um trabalho de força, que geralmente se escolhe os negros para esse trabalho de força, mas ele vai enfrentando até se colocar no mercado como professor, posteriormente como advogado, e sempre com a poesia, né? E no começo tem essa dificuldade de fazer a poesia e conciliar com o trabalho forçado, mas depois ele já conquista essa condição de exercer o seu trabalho intelectual, de professor, de poeta. E esse início se dá no jornal A Voz da Raça. As crianças para as quais nós falamos, eu ainda falei, vocês nem conhecem o jornal, a não ser quem vai na igreja evangélica, que ainda espalha o seu jornalzinho. Mas é aí o começo do professor Carlos, né? E na sua poesia, que caminha junto com a militância negra, ele é um militante ativo do movimento negro, principalmente no município de Franca e adjacências, né? Eu mesma o conheci desta maneira, ele organizando a Semana da Raça em 1997, na nossa tenra juventude. Nesse ponto ele vai desenvolvendo aí essas duas áreas e ele tem poemas de amor também, né, que é um poeta que vê as coisas belas da vida, e poemas de dor. E qual é a dor do seu Carlos que se transforma na poesia? O racismo. E deixamos claro aí para os nossos alunos que ele conjuga essas duas paixões aí, poemas de amor e poemas de dor. Então, um poema de dor que o consagra, Protesto. Escutem um trecho de Protesto. Não foi esse que recitamos para as crianças, porque esse nós esperamos que ele traga na sua vinda. Mesmo que voltem as costas, as minhas palavras de fogo. Não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu vim ao mundo para protestar. Mentiras europeias, nada me fará calar. Vítima dos homens, sou aquele que, sendo homem, fui vendido pelos homens em leilões em praça pública, que foi vendido ou trocado como instrumento qualquer. Sou aquele que plantara os canaviais e cafezais e os regou com suor e sangue, aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país. E claro que o poema não é só isso, é maravilhoso. Mas aqui nós colocamos um trecho. E as canções de amor, canções da sua terra, em razão, né, em homenagem à sua terra. Olha que lindo. Aos seus amigos homenageados, abram a janela, deixem o vento trazer nas suas asas lembranças da minha terra. Eu quero ouvir as vozes imortais de seus poetas, Valério, Cornélio Pires, Joaquim Cruz, Luiz Martins, Aécio Rossini, Euclides Gomide, Josias Fuzilo e outros mais. Eu quero ouvir a voz dos imortais. E tem muito mais. E colocamos ali, vamos encerrando para as crianças, olha, seu Carlos chegou num patamar de sucesso tão grande que um grande artista, né, hoje músico consagrado, esteve em nossa cidade e convidou a gravação ali de um dos seus poemas musicados, que é o Eclipse. Como que seria? Um trechinho e depois a gente vai ver no YouTube, né, como está hoje, na voz do Péricles, né? Olho no espelho e não me vejo, Não sou eu quem lá está. Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu quem lá está.